Oi, pessoal. Eu decidi gravar esse vídeo para falar um pouco do aprofundamento da angústia que a gente tem sentido na quarentena, né? A gente já vinha sentindo uma certa angústia por conta da possibilidade de ser contaminado pelo coronavírus, por conta até da possibilidade de morrer ou de ter sequelas, de ficar no hospital, de os hospitais não terem vaga. Isso angustia um pouco todos nós, né? É, não só em relação a gente, mas aos familiares e amigos também. E a angústia também para aqueles que isso gera um problema profissional, de não ter trabalho, de não ter renda, que são muitos também. Então são duas fontes de angústia e de desespero mesmo que algumas das pessoas estão sentindo. É, mas ao mesmo tempo isso está gerando uma terceira fonte de angústia, que é a crise política que a gente já vive há muitos anos e que se agravou aí na última semana. E, e por conta do meu estudo, de eu investigar a não violência já há muitos anos, e a comunicação não violenta, e a não violência de forma mais geral, e também por conta do meu envolvimento com o ativismo político, o casamento entre essas duas esferas de atuação faz com que as pessoas me procurem mais para falar sobre esse tema. E aí eu achei que gravando um vídeo mais geral, eu poderia contribuir um pouco mais para alguns de vocês em relação a esse debate, ou não sei se vai ser útil para todo mundo que escutar, mas pelo menos para algumas pessoas vai ser. Para mim, pelo menos, essas reflexões estão sendo muito úteis e eu acho que vale a pena a gente se aprofundar um pouco mais no que diz a comunicação não violenta a esse respeito e fazer uma análise para pelo menos entender o que está acontecendo e o que a gente pode fazer para manter o nosso equilíbrio emocional e ao mesmo tempo para trabalhar por um país melhor, né? Porque a gente realmente se desanima com algumas coisas que a gente está assistindo pela televisão, né? Pessoas que, enfim, pedindo ato institucional número 5, pedindo intervenção militar num cenário de pandemia, uma coisa que às vezes eu, eu, a mim pelo menos, que sempre lutei por um país mais justo, isso desanima, assusta muito, leva uma situação às vezes até de um certo desespero, mas que eu tenho conseguido driblar, mas tenho visto muitos companheiros e companheiras se entregando a esse estado emocional de espanto, né? Como o Brasil se tornou isso, o que aconteceu? Era um país tão com problemas seríssimos, gravíssimos, mas tão carregado de muita coisa animadora, bonita, né? Um povo que tem muito a contribuir com a família humana e uma série de coisas que a gente está assistindo sair, sabe-se lá de onde, que de fato assustam. E como que a gente reage a isso, né? Então, a comunicação não violenta vai dar algumas contribuições em relação a isso. Estou falando muito da comunicação não violenta porque as pessoas me procuram para falar isso. Como é que a gente intervém nessa realidade numa postura de quem procura incorporar dentro da sua atuação de mundo a uma forma de se comunicar não violenta. Então as pessoas procuram muito para falar assim, como é que a gente faz para dialogar com o diferente, com quem pensa diferente da gente. Isso tem sido dito de 2013 para cá, né? Porque 2013, a partir das manifestações, não vou aqui me perder numa análise política mais longa, mas a gente acompanhou a história do país. Em 2013 teve aquelas grandes manifestações de junho que são bem complexas de se analisar, tem elementos ali progressistas e elementos conservadores misturados entre si. Em 2014 e 2015 o grande debate foi o impeachment, e teve muitas manifestações de rua pedindo o impeachment e algumas manifestações talvez um pouco menores pedindo para que não acontecesse o impeachment. E em 2016 houve o impeachment, assume
Michel Temer, continua a crise política no país e pessoas, e cada vez foi se tornando mais claro que setores sociais diferentes pensavam a vida pública de uma maneira completamente diferente. E aí surgiu muito essa pergunta que sempre chamam a gente para responder: como que a gente faz para dialogar com o diferente? Então, nesse vídeo eu quero falar um pouco sobre como que a gente faz para dialogar com o diferente, mas estabelecendo uma diferença. Uma coisa é dialogar com quem pensa diferente dentro de parâmetros que estão na vida republicana, estão no campo democrático, que são: vamos debater se privatização é bom ou não. Então, algumas pessoas acham que sim, outras acham que não. Então, vamos conversar sobre isso. É uma discussão que está dentro do campo democrático. Vamos conversar se a descriminalização das drogas vai aumentar, vai melhorar a sociedade ou piorar, vai aumentar a dependência em relação à droga, ou se vai, na verdade, propor uma alternativa para a guerra às drogas que não está funcionando. Então, esse é um debate que está no campo democrático, né? Um debate sobre o aborto, um debate sobre se os indicadores altíssimos de homicídio no Brasil revelam que a polícia brasileira tem uma política de extermínio à juventude negra ou não, ou se isso é um identitarismo vazio. Eu tenho posições sobre tudo isso e outras pessoas têm posições diferentes, e vamos discutir, e isso está dentro do campo democrático. Mas como que a gente dialoga com quem pensa diferente quando a pessoa defende que a Terra é plana? Isso não está dentro do campo democrático. Ou quando a pessoa defende o AI-5, né, o ato institucional número 5, que defender isso é defender tortura e morte. Isso não está no campo democrático. Então, isso é uma leitura diferente do que significa conversar com a diferença. Então, vamos tentar ver como é que faz isso. Como é que a gente pode contribuir nessa direção. Eu vou dar uma leitura que tem a ver com os meus estudos da comunicação não violenta, mas tem a ver muito também com a minha trajetória pessoal. Então, está totalmente aberto para qualquer um de vocês ter discordâncias em relação a algumas coisas que eu posso dizer aqui. E eu vou ter muita alegria em ouvir quem tiver discordâncias em relação a isso, porque isso vai alimentar, vai me amadurecer, né, me ajudar a amadurecer esse debate, que ele é bem caro para mim. Eu vou ter uma alegria muito grande em escutar aqueles que tiverem leituras diferentes que contribuem para amadurecer a minha leitura. Mas a minha leitura, baseada na minha investigação e também no que eu tenho acumulado, a comunicação não violenta, ela nos convida a, em toda a comunicação com o outro, a interação com o outro, a partir de uma constatação de que a vida é relacional, né? Na vida a gente se relaciona com outras pessoas o tempo inteiro, e essas outras pessoas serão sempre diferentes da gente, porque não existe ninguém no mundo que seja igual a gente. Então, nessa interação com quem, outras pessoas que sempre vão pensar igual a gente em alguns aspectos e diferentes da gente em outros, como é que a gente entende isso como uma dádiva do universo? A gente entende essa comunicação como um presente que o universo está nos dando, no sentido de o seguinte: existe diante de mim um outro ser humano que tem uma outra leitura sobre a realidade que pode complementar a minha. Aquilo que o Dalai Lama fala: quando você fala, você está falando aquilo que você já sabe, mas quando você escuta, de repente você pode aprender algo novo. Então é um pouco essa abordagem, assim. Conversar com o diferente é uma oportunidade sagrada que o universo nos dá, é um presente, porque esse ser diferente que leu outros livros que a gente não leu e que assistiu outros filmes que a gente não assistiu, pode amadurecer a visão que a gente já tem sobre a realidade. Então, todo encontro com a diferença tem um potencial enorme, porque pode nos fazer amadurecer. A gente só não enxerga isso porque a gente está muito preso no nosso ego. A gente está muito preso às nossas convicções, às nossas certezas sobre a realidade.
E eu me incluo também nisso, embora eu esteja aqui falando como se fosse um suposto especialista, eu também nem sempre tenho facilidade para sair desse campo das certezas, desse campo das convicções muito enraizadas. Às vezes tenho uma certa dificuldade, mas faço o meu esforço, como acho que a maioria de vocês poderia fazer também. Quanto mais a gente se esforça, mais a gente reforça essa musculatura de sair do universo confortável, da zona de conforto que são as nossas convicções e as nossas certezas, e se abrir para leituras diferentes às nossas. A gente fica muito preso no eu concordo ou eu discordo, como se a gente tivesse um carimbo na mão, concordando ou discordando do que as pessoas, das ideias que as pessoas dão para a gente. Tem aquela frase do Rumi, um poeta chamado Rumi, para além do certo e errado existe um campo, eu te encontro lá, alguma coisa assim que ele diz. A gente sair um pouco desse lugar de querer encontrar o certo e o errado no que as pessoas estão dizendo. A gente sair desse lugar de concordo ou discordo disso que você está falando. Entender toda a contribuição, toda a comunicação como algo que pode te enriquecer. E aí, nesse sentido, a gente consegue fazer um debate mais amplo com todo mundo que aparece no nosso caminho. Então, quando a gente está debatendo com pessoas que apresentam ideias diferentes da gente, e isso no Brasil pós-2013 ficou muito claro, né? Antes de 2013 se falava muito, as pessoas não acompanhavam tanto política, as pessoas gostavam mais de falar de futebol. Hoje em dia as pessoas nem acompanham mais a Copa do Mundo, né? O país mudou absurdamente nos últimos 7 anos. As pessoas não falavam muito sobre política, e uma coisa que se falava muito esse negócio de esquerda e direita não existe mais. Lembram que se falava muito essa frase? Esquerda e direita não existe mais, isso aí é coisa do passado. Vamos se alinhar com um mundo onde essas divisões acabaram. E no Brasil, pós-2013, esquerda e direita é o que mais existe, né? Esquerda e direita e vários cinzas no meio desse preto e branco, várias variações, né? Os liberais são muito claros, os sociais-democratas são muito claros, os socialistas são muito claros, a extrema-direita é muito claro. Tudo isso está se posicionando de uma maneira muito visível na sociedade, se organizando institucionalmente e até em termos de redes sociais de uma maneira muito clara. Aliás, as redes sociais... A lógica dos algoritmos das redes sociais é o que mais alimenta esse universo e talvez seja o que está causando essa fragmentação social no mundo inteiro. Talvez seja a ascensão das redes sociais. Algumas pessoas vão dizer que é um momento astrológico do mundo, as forças planetárias, essa transformação que está acontecendo. Pode ser, não duvido, mas eu acho que a emergência das redes sociais e o fato de no mundo as pessoas passarem na última década a conversar mais virtualmente do que presencialmente, isso faz com que a lógica dos algoritmos determine muito as relações sociais. E uma certa fragmentação, uma tribalização da sociedade em diferentes tribos mesmo, que se comportam e pensam de uma maneira muito solidificada, obedece à própria tribalização que as redes sociais promovem, né? Por conta de uma lógica baseada no seu interesse imediatista de lucrar. São grandes corporações também que têm esse interesse de lucrar. A gente pode falar um pouco mais sobre isso num outro vídeo, não vou mergulhar tanto nesse debate. Mas isso, então, as pessoas deixaram de falar essa coisa de que esquerda e direita não existe mais, porque claramente e atualmente existem, né? Não só existem, como existe muito mais coisa ali. Existem muitos cinzas no meio desse preto e branco. Mas isso, nessa realidade, dialogar com a diferença se tornou muito necessário, para que a gente tenha um mínimo de consenso na produção de um planejamento do que será o futuro do país. A gente precisa necessariamente dialogar com quem pensa diferente mais do que em outros períodos históricos, agora mais do que nunca. Então, esse esforço nosso diariamente para sair um pouco do lugar das certezas e das convicções e de aceitar
leituras diferentes sobre a realidade, esse esforço a gente tem que fazer, todos nós. É difícil para todos nós, para mim e para vocês, mas a gente tem que fazer esse esforço, agora mais do que nunca, né? Para aceitar o diálogo com a diferença e ter empatia por ele. O que é empatia? Eu dialogando com uma pessoa, eu tentar me esforçar para ver o mundo com os olhos dela, para ver o mundo com as lentes através das quais ela olha para o mundo. Então, quando eu consigo entender o meu interlocutor, a pessoa que eu estou conversando, se eu me esforço para sentir o que ele está, mais ou menos o que ele está sentindo, eu nunca vou conseguir sentir realmente o que o outro está sentindo, mas eu posso me aproximar ao máximo, na tentativa de olhar o mundo com os olhos que essa pessoa está vendo. A comunicação não violenta dá um instrumental muito poderoso para a gente tentar observar, ter empatia por esse interlocutor e tentar observar o mundo pelos olhos, entender essa pessoa observando o mundo com os olhos, com as lentes através das quais essa pessoa observa o mundo. Então esse é o esforço que a gente tem que fazer, a gente passa a viver melhor quando a gente entende melhor a argumentação de quem pensa diferente da gente. Então esse é um esforço muito necessário, né? Então, para quem tem um olhar mais progressista de mundo, por exemplo, pode continuar com seu olhar progressista de mundo, que é o meu caso, por exemplo, mas você tentar olhar com empatia para quem tem uma visão mais conservadora de mundo, né? Por exemplo, eu defendo a descriminalização das drogas, mas eu entendo o sujeito que mora numa periferia e que tem um irmão que morreu porque era viciado em cocaína e que odeia esse debate e é contra a descriminalização das drogas. E eu tenho que ter esse entendimento. Se eu quiser debater esse tema com maturidade e respeito, eu tenho que ter esse entendimento. Eu tenho que fazer esse debate com responsabilidade, não simplesmente firmado nas minhas convicções. Isso é só um exemplo que eu estou dando. Só que isso se torna um desafio muito mais poderoso quando alguém defende ideias que estão fora do campo democrático, ideias que legitimam opressões. Então, quando alguém defende, por exemplo, o ato institucional número 5, são pessoas que, na maioria das vezes, não sabem o que é o ato institucional número 5, e às vezes, quando sabem, muitas vezes são pessoas que, de fato, não aprenderam ao longo da trajetória delas a ter respeito pela vida humana, né? Então, para elas, dizer que é necessário assassinar, metralhar os esquerdistas, a pessoa não tem ainda um chip na cabeça dela de que os esquerdistas podem pensar diferente dela, mas são seres humanos, não merecem ser metralhados. Esse programinha ela ainda não instalou no HD dela. E a gente vai lidar melhor com esse tipo de situação se a gente tem, repito, o sentimento de empatia, de entender que muitas vezes essa pessoa que está defendendo o AI-5, ato institucional número 5, né, o AI-5 de 68, pesquisa aí o que isso é, né, no Google, a pessoa vai defender isso. Muitas vezes são pessoas que sofreram ao longo de suas vidas violências muito profundas e essas pessoas estão apenas reverberando a violência que sofreram, né? Não é sempre que, isso não é uma regra geral, mas isso acontece muito, né? Pessoas que muitas vezes na época do colégio, pensem em algumas das pessoas que disseram isso perto de vocês. Muitas vezes, pelo menos nas minhas relações pessoais, são pessoas que na época do colégio eram tidas como as mais burras da sala e eram ridicularizadas por conta disso e desenvolveram um trauma em relação a isso. E aí, de repente, quando as pessoas encontram um campo e uma liderança que expressa algumas ideias com as quais ela se coaduna, ela se sente individualmente uma sensação de pertencimento e passa a reverberar violências que ela sofreu. Aliás, violência tem a ver com isso, né? O ciclo de violência, muitas vezes, a gente está apenas, e todos nós, a violência é da natureza humana, né? Todos nós, alguns mais, outros menos, temos atos eventualmente violentos. E muitas vezes a gente está reverberando situações de violência que a gente teve na nossa adolescência, na nossa infância, sem a gente perceber, mas atuar por um mundo não violento é interromper ciclos de violência que naturalmente se propagam, né?
Então, um pai que diz assim, o meu pai foi um pai ruim para mim, mas eu quero ser o melhor pai do mundo para o meu filho, esse pai ele está atuando para quebrar um ciclo de violência que ele sofreu. Vai ser um desafio para ele conseguir isso, né? Porque a gente tende a reproduzir o que a gente teve, mas ele pode conseguir. E violência tem muito a ver com isso, e violência tem a ver com desigualdade também. Uma sociedade profundamente desigual tende a ter mais violência, né? O Gandhi dizia, Mahatma Gandhi, a não violência só vai ser possível quando houver menor desigualdade entre ricos e pobres. Não lembro exatamente como é que é a frase, mas a ideia é essa. Então, violência tem a ver com isso, né? Essas pessoas que estão reverberando nas ruas violências, AI-5, intervenção militar, vamos sair para trabalhar, não importa quantas pessoas vão morrer, são pessoas que estão reverberando violências que às vezes nos agridem muito. A mim, pessoalmente, agride muito, mas a gente entender que muitas vezes ter uma certa empatia. Ter empatia não significa justificar, é totalmente diferente. Se eu tenho empatia por alguém, não significa que eu estou justificando o que essa pessoa está fazendo, que eu estou concordando, mas pelo menos que eu estou conseguindo olhar para o mundo com as lentes dela. Então eu tenho empatia por esse olhar, isso ajuda um pouco mais, né? Então esse desafio com esse momento extremista do país é um desafio maior, mas a gente vai ter uma abordagem mais qualificada se a gente consegue ter empatia e entendimento. E a gente vai, eventualmente, está muito difícil dialogar com algumas dessas pessoas, vocês sabem disso tão bem quanto eu. Está um pouco difícil de penetrar no nível de fanatismo que alguns brasileiros, norte-americanos, poloneses, Hungria, italianos, enfim, uma série de países que estão vivendo essa experiência tanto quanto a gente, indianos, tudo isso. No Brasil isso está muito mais vivo. Algumas pessoas caíram num fanatismo muito grande, e esse fanatismo muitas vezes é associado com uma determinada liderança política, que no nosso país a gente sabe quem é, e está um pouco difícil de conseguir dialogar, de penetrar esse fanatismo muito, muito forte. Mas a gente pode conseguir penetrar nesse fanatismo se a gente, primeiro, quando dialogar com essas pessoas, essas pessoas se sentirem ouvidas. Quando a gente estiver conversando com uma pessoa que a gente julgue que está fanatizada, pode ser que a pessoa fanatizada seja a gente, né? Precisamos tomar cuidado com isso também. Mas se a gente está dialogando com uma pessoa que a gente julga que está fanatizada, a gente tentar dar uma escuta realmente empática, uma escuta com empatia para o que essa pessoa está dizendo. Se essa pessoa se sentir escutada, ela vai se sentir mais propensa à nossa contribuição. E a gente não agir como catequizante, tentando catequizar essa pessoa. Olha, eu vou te explicar por que essa liderança política é um maluco, eu vou te explicar isso, senta aí. Não, a pessoa não vai ouvir. Se chegar com catequese, a pessoa não vai ouvir. Primeiro, oferece uma escuta empática. Tenta entender que essa pessoa tem as suas dores, assim como você também tem, e oferece para ela uma escuta. Ela tem que se sentir escutada e tem que sentir que a sua visão de mundo está sendo respeitada por você, né? Que você não vai respeitar algumas ideias, como tortura e assassinato, mas você respeita a humanidade dessa pessoa, você respeita a humanidade dela. Ela é um ser humano dotado de sentimentos e de necessidades não atendidas, assim como você é. Então esse é um caminho a ser seguido. Essa pessoa pode se abrir, pode eventualmente até sair desse nível profundo de fanatismo se você oferece uma escuta empática para ela. E se você sai desse lugar da catequese, nesse lugar do panfletário, né? Então pode ser que haja uma abertura. Então esse é um ponto. Segundo lugar, você precisa ter empatia contigo mesmo, autoempatia, né? Você eventualmente dizer, não, para mim, isso também quero deixar muito claro,
dizer, não, para mim é muito difícil dialogar com essa pessoa que está falando tal coisa porque, sei lá, sou homossexual e essa pessoa está falando uma coisa que tem que assassinar os homossexuais e para mim não dá para conversar com essa pessoa. Respeita isso em você. É melhor se a gente conseguir dialogar, é sempre melhor. O diálogo é o remédio para todos os males do mundo. Mas se a gente não conseguir, respeita. CNV é um músculo que a gente tem que ir fortalecendo aos poucos. Às vezes ele não se mostra um músculo suficiente para enfrentar determinadas situações. Tenha empatia com você mesmo e tente observar quais as necessidades não atendidas e quais os sentimentos dentro de você e dentro do seu interlocutor, mas também dentro de você. Eu sei exatamente quais são as minhas nesse cenário. Tenta observar isso, é o que a CNV vai trazer. Tenta observar, porque isso vai ser bastante rico para você entender como lidar com esse tipo de situação. E você também esse diálogo pode ser facilitado se você encontrar alguns elementos de convergência, né? Então, tem alguns elementos de convergência. A pessoa pode dizer, o sistema é todo corrupto, tem que fechar o Congresso porque ele é corrupto, tem que fechar o Supremo porque ele é corrupto. Tem elementos eu não acho que tem que fechar o Congresso nem o Supremo. Eu defendo a democracia sempre. Mas tem elementos de convergência. Realmente existe muita corrupção na institucionalidade brasileira. Então, você pode não concordar com a fala da intervenção na democracia, mas você concorda com elementos dela. Tipo, realmente precisamos combater a corrupção nas instituições brasileiras. Concordo com você nesse ponto. Mas eu queria te convidar para uma leitura mais profunda sobre isso. Você está angustiado com a corrupção que existe nas instituições com você? Concordo, isso angustia mesmo. Existe mesmo muita corrupção entre deputados, entre ministros do Supremo. Concordo, estou com você nessa. Mas eu tenho uma leitura que evita a coisa eu discordo de você, porque o eu discordo de você já cria uma resistência do outro lado, né? Mas fala de uma outra forma, diz assim, eu queria te convidar para uma leitura um pouco mais profunda sobre isso que você está trazendo. Fala para a pessoa dessa forma, né? Evita um pouco o carimbo, né? Eu discordo de você, né? Que na linguagem significa colocar a comunicação num paradigma adversarial, de adversários, né? Vamos tentar se esforçar para colocar a comunicação sempre num paradigma colaborativo. Estamos colaborando para que a minha visão e a sua se somem na produção de uma visão mais madura. Não paradigma adversarial, como se a conversa fosse uma disputa para ver quem ganha e quem perde. Não, comunicação não pode ser isso. Então, o eu discordo de você, às vezes a gente sente uma tentação enorme para falar, mas vamos evitar, né? Concordo com você que existe muita corrupção. Concordo com você, sei lá, que quando a esquerda esteve no poder teve alguns problemas. Acho que não concordo com a sua leitura mais profunda sobre o que foram esses problemas, mas concordo que teve alguns problemas. Mas eu queria te convidar para uma reflexão mais profunda sobre isso. E aí você vai alimentando essa comunicação, uma comunicação mais sustentada numa postura não violenta. Então, isso é uma dica que eu dou, funciona para mim, às vezes não funciona, pode funcionar ou não funcionar, mas estou fazendo o meu melhor, né? E estou tentando dividir um pouco com vocês aqui as minhas preocupações. Deixa eu ver que tenho aqui no papel algumas coisas que eu anotei para não esquecer de falar. Falta uma última ideia aqui que eu não mencionei ainda, que eu acho que é o que mais me motivou a gravar esse vídeo, que é a gente não deixar o desânimo nos aprisionar. Isso é uma coisa que eu queria trazer. Eu não quero ver as pessoas que lutaram comigo por um país melhor e por um Rio de Janeiro melhor, ver essas pessoas como eu tenho visto, desanimadas, sem vontade de brigar por um mundo melhor e muito entregues a esse desânimo, né? O desafio é longo mesmo. A gente ainda está um pouco longe de construir um mundo justo, de terra, trabalho e pão, um mundo onde o ser humano seja amigo do ser humano, o ser humano não veja o outro ser humano como um adversário.
A gente ainda está um pouco distante, mas a gente precisa continuar trabalhando por esse mundo com o qual a gente sonha. E o primeiro lugar para a gente trabalhar esse mundo é dentro da gente mesmo, né? Gandhi dizia, a única revolução possível é aquela que ocorre dentro da gente. Então, não se entregue a esse desânimo. Se você estiver percebendo o desânimo em você, ouve uma música, ouve algum vídeo assiste algum vídeo inspirador, lê um texto inspirador, vê o trecho do filme que você mais gosta, o trecho mais inspirador, e olha para o céu, vê as estrelas, enfim. Lembra que a vida é doce e as pessoas não têm só sujeira dentro de si, tem muita beleza também, e a gente precisa jogar luz nessa beleza. Tá bom? Espero ter ajudado. Um beijo grande e boa semana para todo mundo.